E aí, galera do YouTube, tranquilo? This is Teacher Dalmy with you one more time. Aqui é o Teacher Dalmy com vocês, mais uma vez, para mais uma aula interessante. Bom, a aula de hoje nós vamos continuar com os verbos anômalos, ok? Ou modais. Vamos lá? Olha só aqui. Verbos modais anômalos, will and should, tá? Então hoje vamos trabalhar com mais dois verbos. Um é o will e o outro é o should, ok? Vamos começar então? Vamos lá. Então olha só, galera. A primeira aqui, primeiro exemplo com will, ok? I will give you a call later. I will give you a call later. Então isso quer dizer o quê? Olha só, eu, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular, não é? I will give. Então, qual é a função desse verbo modal? Ele está na frente do give, que é o verbo dar. Então ele coloca esse verbo no futuro, tá? Então, traduzindo seria dar no futuro, darei, né? Então, se for traduzir ao pé da letra seria eu darei a você uma chamada mais tarde, certo? Traduzindo aqui o que a gente entende com a frase dessa aqui, vou te ligar mais tarde. Vou te ligar mais tarde. I'll give you a call later. Isso aqui pode até contrair, né? I'll give you a call later, tá? Só lembrando a vocês que o will, ele não tem significado nenhum, tá? Não aqui, nessa frase não tem significado nenhum. Ele está funcionando como um verbo modal, então não tem significado. Ele só coloca o verbo no futuro, tá? Essa frase, se ela fosse na interrogativa, o que vocês fariam é só isso aqui, ó. Pega o verbo auxiliar e coloca na frente, tá? Will I give you a call later? Aí seria uma pergunta, tá? Então, afirmativa, sujeito à frente, interrogativa, o verbo à frente, ok? Simples assim. Então, o will, a função dele é essa, ok? Vamos para o should agora? Vamos lá. Ok, galera, então vamos lá para o exemplo com o should agora, ok? If you have a fever, you should see a doctor. If you have a fever, you should see a doctor, ok? Então aqui está dizendo o quê? Se você tiver febre, você deveria ver um médico, tá? Então você pode traduzir isso aqui. Se está com febre, vá ao médico, tá? Se estiver com febre, vá ao médico, tá? Então essa é a informação que se passa nessa frase, tá? Então should seria você deveria. Então, aqui no caso, o should, ele trabalha como dever, tá? Então você deveria ver um médico, tá? Você deveria ver um médico. Aqui é a mesma coisa. O should, tanto o should quanto o will, ele não usa a partícula to. Por exemplo, quando você fala assim, ó. Então, olha só. Esse exemplo. I want to talk with you. I want to talk with you. Você vê aqui que eu tenho um verbo e um verbo, tá? Então, esse verbo, ele está sendo que eu tenho que usar aqui uma partícula to, porque eu tenho dois verbos, certo? O verbo should, você não usa to. O verbo will, você não usa to, tá? Então, se eu quiser usar esses verbos, eu vou usar sem o to, tá bom? Ok, então, para concluir aqui, com o should, só mais um exemplo. You should study hard if you want to learn English. Olha aqui. Isso aqui é um verbo, 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 né? Então, é isso que eu estava tentando explicar. Quando você tem dois verbos, você tem que usar o to, tá? Então, if you want to learn English, tá? Aqui eu tenho dois verbos. O should é um verbo e o study é um verbo, certo? Mas eu não uso a partícula to. Então, os verbos modais, eles não aceitam o uso do to. Então, você não usa o to, tá? Então, you should study hard e não you should to study. Se fosse outro verbo, seria
you want to study, né? Teria um to aqui porque são dois verbos. Aqui não. Aqui você vai dizer you should study hard if you want to learn English. Então, você deve estudar muito se você quiser aprender inglês, tá? Então, só lembrando que o should é dever, né? Quando você dá um conselho a alguém. Olha, você quer aprender inglês? Então, você precisa estudar. You should study hard. Então, quando você quer aconselhar alguém, você usa o should, tá? Você não está bem, você tem que ir ao médico. Então, é um conselho, tá? You should go to the doctor. You should see a doctor. You should go to the hospital. If you're not feeling well, you should go to a doctor, tá? Então, esse should são conselhos que você dá, tá? O will não. A diferença de will é que o will é um futuro certo, tá? Quando você fala I will call you later, você está dizendo eu vou te ligar mais tarde. É uma ação que vai acontecer. Você está definindo quando, onde, como. I will call you later. Então eu vou te ligar mais tarde. Isso aqui é futuro definido, né? E o should não. O should é um conselho que você dá. Você não está dizendo que a pessoa é obrigada a estudar. Não. Você está dizendo o seguinte: você deveria estudar bastante se você quiser aprender inglês. Tá bom? Bom, gente, então, por hoje, a aula é essa aí. Vimos aí mais 2 verbos modais. Amanhã eu vou apresentar mais 2 verbos. Mais dois anômalos, né? Então, hoje foi will e should. Ok? Então, tá beleza? Se gostaram da aula, não esqueçam, se inscrevam no canal, dê o seu like, acione o sininho e compartilhe o vídeo com os amigos, ok? Outra coisa, continue me perguntando sobre a sequência dos vídeos, tá? Gente, é só ir no playlist. Vai no playlist, toca no playlist. Você vai assistir todas as aulas desde o início. Já são quase 50 aulas, ok? Ok, I'll see you tomorrow. Bye!